Dr. Josias Sixpence, como recebe esta nota que acabou de testemunhar, tendo em conta que o candidato pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, não participou, não fez parte dos 9 e não se encontra em Moçambique, e na altura em que o acordo estava a ser assinado ou na altura em que a cerimônia estava a decorrer, o Venâncio Mondlane estava noutras agendas e que testemunhamos que quase que sofreu um homicídio. Qual é a sua percepção? Como é que recebe esses fatos todos a acontecer no mesmo dia? Bem, eu penso que este é um assunto que merece alguma atenção, porque, de facto, primeiro é elucidar e saudar o esforço feito para que, de facto, houvesse esta iniciativa, não é? Porque esta é uma iniciativa que culminou com a assinatura de termos de referência e versará aquilo que será a discussão desses processos. Mas, ao mesmo tempo, fico preocupado, não é? Porque não basta apenas termos de referência, mas é importante definirmos mecanismos e caminhos a triarmos de modo que o termo de referência, tanto como aquilo que será a discussão, tenha um impacto ou o efeito desejável. Olha, estaremos nós numa situação em que os processos, quanto mais elas são registradas, elas têm que ter alguma menção, ou seja, cada processo, cada fase tem que servir de uma lição para nós como moçambicanos. Ora, vejamos, nós primeiro tivemos um acordo em 1992, assinado em Roma. Este acordo falhou e teve as suas consequências em que vivenciamos até o dia de hoje. Tivemos acordo assinado em 2019 entre o presidente Dhlakama e Guebuza, e esses acordos falharam porque tiveram também as suas consequências. E tivemos recentemente um acordo assinado o presidente Nyusi e o Sufo Momade. O segundo, eu penso que culminou com o acordo de cessação das hostilidades militares. Também teve as suas falhas. Então, estamos perante o números de acordos, que esses acordos, de certa forma, não têm surtido um efeito desejável, porque tem que partir do princípio da experiência de outros acordos que nós tivemos. Ora, vejamos, este é um acordo que, do princípio, foi bom ter se criado essa iniciativa, mas já peca, porque este acordo não faz menção do verdadeiro problema. Uma coisa é termos acordos como este, que eu considero de que este acordo está mais para questões de acomodação política, acordo para poder beneficiar a minoria, não necessariamente acordo para resolver definitivamente os problemas que apoquentam, os problemas que os moçambicanos vivenciam. Quando falamos deste acordo, nós temos que primeiro buscar a origem do que está a acontecer, por que cria-se, por que pensou-se em criação deste acordo. É porque estou ciente que isto está, porque há crises notáveis, onde que tem culminado em manifestações essas começaram desde o processo eleitoral até a publicação dos resultados, a homologação dos resultados, e os dias de hoje esses conflitos ainda não cessaram. É porque tem algum motivo. Então, eu esperava que o acordo que agora está sendo preparado, o termo de referência que visa necessariamente a preparar o acordo, que versasse essa questão importante que não devia em nenhum momento ser ignorada. A semelhança de tantos outros acordos que nós tivemos, que elas não surtiram nenhum efeito. Então, se nós formos ainda mais, vejamos só, nós sabemos por que as pessoas estão se a manifestar. Então, a não ser que o governo não está interessado em ver as manifestações abrandar, a não ser que seja isso.
Mas se for que este acordo, uma das coisas é resolver o problema definitivo, resolver o problema da manifestação, resolver o problema da indignação pública que tem sido levado a cabo através de diversas formas de protesto, resolver o problema dos professores e outras classes sociais e profissionais. Eu penso que deviam recuar e buscarem a origem deste problema. Então, a exclusão do Venâncio Mondlane também é um outro problema que nós estamos perante, em que nós, de certa forma, não estamos a assumir, estamos a ignorar um elemento muito importante deste acordo. Porque, ora vejamos, se estamos perante esta situação, estamos perante uma situação de manifestação, como que essas manifestações tendem a ganhar contornos alarmantes? Estão a ganhar contornos alarmantes porque as pessoas, primeiro, tiveram um elo de ligação com o Venâncio. Ele foi, alguém que criou condições para que, de facto, houvesse esta vontade popular. Esta vontade popular, em certo momento, estava sendo dirigido pelo Venâncio Mondlane, mas fomos ver que mesmo na ausência dele, fora do país, e depois foram ações que começaram a dar, não abrandaram. O não abrandamento significa que há certa indignação popular, há certa força que as pessoas têm internamente, há certo sentimento que as pessoas querem exprimir, mas as pessoas não têm um espaço condigno para poderem apresentar. Ou seja... E o que essas pessoas podem esperar com esse acordo, tendo em conta as palavras que acaba de dizer? O que podem esperar? Não se espera nada neste encontro. Eu, honestamente falando, se de facto, se forem acordos, como eu disse, a não que esses acordos não tem interesse de ver as manifestações abrandar. Se for isso, tudo bem, pode de certa forma avançar. Mas se esses acordos, um dos interesses que tem é de ver as manifestações, essas estão a decorrer, essas estão a destruir infraestruturas, abrandar, eu penso que devia se redefinir o mecanismo ou se reformular os meios, a forma como que este acordo devia ter acontecido. Ou seja, se nós formos no passado muito recente, nós já havíamos alertado sobre a exclusão de outros estratos sociais em acordos. Olha, se é um acordo que tem os signatários 8 partidos políticos, a questão é, será que todos os moçambicanos são representados por esses partidos políticos? É um acordo para criar soluções para o país. Será que esses que estão lá como partidos políticos vão levar todos os problemas que os moçambicanos têm, eles estão representados? Eu, particularmente, não faço parte de nenhum partido político. Não me sinto identificado com nenhum partido político que está lá nos acordos. Não me sinto identificado. Praticamente, estarei a dizer que o que estiver a se discutir lá não me interessa, porque não faz parte dos meus, de pessoas que eu acho que poderiam me identificar condignamente. E se eu não me sinto identificado, claramente que vários outros moçambicanos não se sentem identificados com o que lá estão a negociar, que estão lá em frente deste processo. Automaticamente estamos perante uma exclusão, massiva, e estes acordos, de certa forma, não vão ter os pés para andar, porque as inquietações não serão tratadas apenas com um grupo de partidos políticos, enquanto existem outros atores relevantes nesta sociedade. Não falo de atores diretos, como o Venâncio Mondlane, falo de outros atores, tem estudantes, tem academias, tem camponeses, que não acredito que os partidos políticos vão levar inquietações para todos. Agora, aqueles que têm filiação nesses partidos, logicamente, que terão as suas situações resolvidas, porque os seus representantes estão lá a discutir assuntos do seu interesse. Então, creio eu que esses vão discutir assuntos de interesses políticos dos seus associados, não necessariamente o problema dos moçambicanos. Ora, se formos a ver ainda mais, só para termos um indicador rápido, como que se justifica? Estamos perante um acordo, estamos perante a assinatura de um termo de referência, mas as pessoas que estão sendo representadas estão lá fora a manifestar. Então,
devíamos, de certa forma, recuar e perceber isto como um indicador de que esses acordos não vão beneficiar, ou os moçambicanos não se sentem identificados, não se sentem beneficiados com esses acordos, porque eles já trazem um elemento... Desculpa, como o doutor Sixpence acabou de dizer aqui que está-se a fazer, ou está-se a assinar o termo de compromisso, o acordo, mas as ruas de Moçambique, em alguns pontos de algumas cidades, neste caso da Zona Sul, as manifestações continuam. No seu entender, como é que pode-se interpretar este cenário? E numa altura em que está-se a assinar o termo de compromisso, os moçambicanos sabiam, mas na mesma data em que está-se a assinar o termo de compromisso, as manifestações não param. Motivo este que quase que aconteceu um suposto atentado de morte contra o candidato presidencial Venâncio Mondlane. Isso foi na quinta-feira, e na mesma data, 3 de março para o ano 2025, quinta-feira, o Venâncio Mondlane escapa à morte, pega no avião e sai do país. Segunda-feira ele é intimado pela Procuradoria. Então eu gostaria que o doutor trouxesse aqui uma interpretação em que como podemos balançar esses todos os fatos a acontecer na mesma data, as manifestações não param, o termo de compromisso está sendo assinado, o Venâncio está sendo caçado de morte, e na mesma data ele é intimado para segunda-feira aparecer na Procuradoria-Geral da República e prestar declarações. Olha, esses fatores eu penso que está-se a ignorar os verdadeiros problemas que nós vivemos, não estão sendo levados a peito. Eu até acabo dizendo que esse acordo é apenas um acordo à semelhança de outros acordos. Se formos da questão que me coloca aqui, a pergunta poderá ter a resposta. Como que é possível o chefe do Estado, supostamente eleito pelos moçambicanos, aquele que dirige a nação, está a afirmar, a assinar um termo de compromisso, um documento extremamente importante que conduz aquilo que são as inquietações de todo o povo moçambicano. E, ao mesmo tempo, o mesmo povo está a vandalizar. Naquele exato momento que estava a acontecer a assinatura, em Choco estava a vandalizar a sede do Partido Frelimo. No dia seguinte, em um dos distritos também estava a vandalizar a sede do Partido Frelimo. Naquele instante, as manifestações estavam a decorrer em Maputo. No mesmo instante, havia barramento da rua em Nhambane. Então, o que é que o povo está a tentar dizer? Exato. O povo está a trazer à tona de que nós nos sentimos identificados com o que vocês estão aí a discutir. É o assunto vosso que não tem absolutamente nada a ver com o povo. Este que é tido como o dono, esse que é tido como o beneficiário deste memorando. O povo não se sente em nenhum momento beneficiado. O pior é a exclusão do Mondlane. Olha, nós devemos ser claros. Evidentemente que o Venâncio Mondlane, se formos a ver, ele carrega massas. Exato. Ele carrega massas, ele carrega o povo, aquele que acredita nele, e precisa também dar espaço para que ele possa ser introduzido. Eu quero acreditar, se fosse o Venâncio Mondlane presente no encontro, ser ele mesmo a mobilizar as pessoas para manter a calma, eu tenho máxima certeza, se calhar acima de 90%, com uma probabilidade de que as pessoas poderiam se manter firmes. Então, ignorando este cidadão, e ele, de certa forma, porque ele granjeia simpatia, se ele for a dizer que, olha, as pessoas vão manifestar, e nem era manifestação, era apenas uma passeata, pelo que eu percebi, ele ia visitar alguém, que era uma senhora que sofreu e que foi baleado com a polícia quando se manifestava na altura em que as manifestações, digamos assim, tiveram... E ele saía visitar e na sua
caminhada, foi interpelado com pessoas e pronto, aquele momento foi registrado como um momento em que havia muita euforia, em que as pessoas queriam aproximar e pronto, e foi naquele exato momento que... Agora vejamos, o que vai acontecer?